Paz seja com você, tudo bem? Seja bem-vindo ao curso bíblico Conhecendo o Pai e o Filho. Tenho certeza que esse estudo bíblico irá abençoar muito a sua vida. Temos dito que quanto mais conhecemos o nosso Pai Celestial e quanto mais conhecemos o nosso Senhor, mais os amamos, né? E melhor ficará a nossa relação com Deus, com o nosso Pai Celestial e com Jesus também, que é uma bênção. E tenho dito também que quanto mais os conhecemos, menos chances temos de cair em interpretações equivocadas das Escrituras. E essas controvérsias poderiam ser muito bem esclarecidas se as pessoas de fato conhecessem a Jesus e o Pai. Por isso que esse estudo aqui está focando no conhecimento do Pai e no conhecimento do Filho. Para começar, eu quero falar sobre o nome do Pai. Nome próprio do Pai com sentido literal. Sentido literal, porque quando você vê a palavra nome, você não precisa interpretar essa palavra. Por que isso é muito relevante? Porque algumas vezes nas escrituras a expressão nome ela está no sentido figurativo. Expressões como conhecer o meu nome, invocar o meu nome, está no sentido figurativo. Assim, a pessoa tem que interpretar a expressão, o sentido ali, para não entender no sentido literal. Infelizmente, há algumas pessoas que entendem literalmente essas expressões. Entendem que conhecer o nome do Pai e invocar o nome do Pai quer dizer somente a pessoa falar no hebraico ainda o nome próprio do Pai, o que não é verdade. Vou fazer futuramente um estudo falando sobre isso, mas a pessoa tem que entender de uma vez por todas que há expressões idiomáticas e as expressões idiomáticas a pessoa tem que entender o sentido das expressões. Por exemplo, quando o Eterno diz ali que vai colocar o nome dele no templo e vai ouvir as orações que se fizessem ali naquele templo ali, a pessoa não pode entender que colocar o nome no templo é colocar o nome ali, escrever o nome dele ali. Não pode, tá? Há expressões com a palavra nome que é literal, ok? E há expressões que é no sentido figurativo, tem que interpretar aquilo ali, certo? Quando Jesus, em uma oração, falou Pai, Paizinho querido, tal, e aí ele começa a oração se dirigindo ao Criador com a expressão Pai. Ele não estava invocando o nome de Deus ali, o nome do Pai? Claro que estava. Desse modo a pessoa não pode entender invocar o nome de Deus como somente falar o nome próprio da pessoa. Não pode, senão ela vai se complicar, tá? Até na nossa língua, a palavra nome está acompanhada de expressões que a gente não pode entender literalmente, na verdade. Imagina você, estou com o nome sujo. Você vai entender nome literalmente? Limpei o meu nome. Você vai entender isso literalmente? A mesma coisa há na língua hebraica, na cultura hebraica. A pessoa tem que tomar cuidado aí, tá? Tem surgido alguns grupos aí com essa questão de nome aí que vê de edificar a igreja com essas questões de nome no hebraico aí, tá rachando a igreja, acabando com a igreja. Então, cuidado, prezado. Mas hoje eu vou falar aqui sobre o nome no sentido literal, que é nome mesmo, tá? Nome com sentido literal. Eu sou o Senhor, e este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Pesado, irmão, nesse texto aí que você acabou de ler, de Isaías, onde está a palavra Senhor com todas as letras na forma maiúscula? Onde tem Senhor aí, nos originais bíblicos, nos originais do hebraico, há o nome de Deus, tá? O nome do Pai, tá? Eu sou o Senhor. E o nome do Pai é composto por 4 letras, YHVH. Esse é o nome do Pai, certo? Aí você diz assim, perdão, antes de entrar no outro tema, quero explicar assim, cuidado para não confundir. Senhor aí, nesse caso, Senhor quer dizer o nome do Pai, é a pessoa do Pai que está se falando aí. Não confunda Senhor com sentido de título, ok? Senhor com sentido de governador. Nesse caso aí a palavra Senhor
nos originais não tem o título, tem o nome do Pai aí, certo? Então não confunda Senhor com o sentido de governador, ok? Por exemplo, Jesus é Senhor, mas Senhor no sentido de quem governa, ok? Nesse caso aí, a palavra Senhor aí é o nome do Pai, que os tradutores da Bíblia, em vez de colocar o nome do Pai, colocou a palavra Senhor aí, tá? Aí você fala, irmão Fábio, então por que colocaram a palavra Senhor em vez de colocar o nome do Pai, o nome do Eterno? Muito bem. Para explicar sobre isso e você entender melhor, quero dar um exemplo aqui para você. Você consegue com 4 consoantes. Vou dar para você 4 consoantes que é consoante S, C, R, P. Você consegue com essas 4 letrinhas aí descobrir uma palavra que pertenceu ao português arcaico, ou seja, um português que não se fala mais, né? Ok? Não se fala mais esse português. Tem essa palavra lá no português arcaico. E eu estou apresentando para vocês somente 4 letras para você descobrir qual palavra eu estou falando do português arcaico. Tem como você saber disso? E se eu der uma dica para você, você vai saber? Vamos lá, é uma profissão. Ficou fácil? Não ficou fácil, né? Mesmo falando que é uma profissão, fica muito difícil. Por que fica difícil? Porque essas 4 consoantes aí pertencem a uma palavra que não existe mais. Ninguém pronuncia. Ficou esquecida essa palavra. Certo? Como que você vai saber? Ainda mais para complicar mais ainda, eu tirei as vogais da palavra, dei para você somente a consoante, aí fica muito difícil. Impossível, né? Impossível da pessoa descobrir. Como você vai falar uma palavra que você nunca ouviu? Difícil, né? Impossível, tá? A mesma coisa, prezado, aconteceu com o nome de Deus. A Bíblia foi escrita no hebraico arcaico. Isso quer dizer que não havia vogais ali. Do mesmo jeito que eu fiz aí, uma simbologia com você, um exemplo com você, na Bíblia original não havia vogais. Então a pessoa lia SR, pelo contexto ali, ela já entendia que está falando de Sara. Um exemplo, tá? SR, ela lia Sara. Só que o que aconteceu, prezado? Esse hebraico, no hebraico arcaico, era escrito o nome de Deus, como você viu, 4 consoantes lá. Y, H, V, H, certo? E o que aconteceu? O nome de Deus, a exemplo da palavrinha que eu dei para você, o nome de Deus ficou esquecida. As pessoas deixaram de pronunciar, os judeus deixaram de pronunciar o nome de Deus, de falar o nome de Deus, por questão mística, né? Com medo de falar o nome de Deus em vão, ali, eles deixaram de falar o nome de Deus. Quando eles iam ler a Bíblia e eles viam o nome de Deus, eles falavam Adonai, Adonai. Certo? E não falava o nome de Deus. E aí foram passando 50 anos, 100 anos, 200 anos, 300 anos, o que aconteceu? Sem falar o nome. O nome ficou no esquecimento. Certo? O nome do Pai ficou no esquecimento. E somente com 4 consoantes. O hebraico mudou, e aí, como vai saber as 4 consoantes? Aí complicou mais ainda. Hoje, com os estudos, os estudiosos acreditam que o nome de Deus, a primeira sílaba aí começa com Yah. Há fortes evidências que realmente o nome do Eterno, a primeira sílaba, comece com Yah. Por exemplo, essa palavra Yah, nós vemos em Aleluia, tá? O final Yah. E essa sílaba Yah também tem nos nomes hebraicos, nos nomes dos servos de Deus em hebraico. Matiarro, Eliarro e por aí vai, certo? Então há fortes evidências que o nome do Eterno realmente começa com Yah. O problema está na segunda sílaba. A partir da segunda sílaba há muita divergência sobre como seria, né, a segunda sílaba do nome do Eterno. Tanto é verdade que se você vê no YouTube falando sobre o nome do Eterno, o nome do Pai, e diga-se de passagem, grupos
dizendo que sabe com 100% e absoluta certeza qual que é o nome de Deus, você vai perceber que cada grupo, embora se diz detentores do conhecimento do nome do Eterno, você vai perceber que cada grupo ali diverge. Você percebe que desde Jeová, Javé, Yehová, Yahvé, Yahweh, Yau, Yahu, Yausha e muitos outros nomes que esses alguns estudiosos, né, que entendem mesmo do hebraico, e outros que nem são estudiosos, só tira conclusões a partir de premissas assim, meio que pegando algo desconexo. Por exemplo, olha, o nome Eliarro, o nome do profeta Elias é Eliarro, então essa última sílaba que está no nome do profeta Elias é o nome de Deus. Eles nem sabem. Acho que é assim, né? Fácil assim, pegar assim e associar, tirar uma conclusão e pronto. Se fosse fácil assim, né, prezado? Se fosse fácil, até capaz. Em outras palavras, o nome do Pai, pelos estudos Yahvé, né? Existe grande possibilidade, tá? No entanto, eu não posso afirmar com 100% de exatidão, não posso dizer que isso é uma verdade absoluta, tá? Que eu não estaria sendo sincero nem comigo mesmo, tá? E a gente não pode pecar, principalmente pecar contra a nossa consciência. O nome do Pai está no campo aí das deduções, das possibilidades. Há a possibilidade de ser isso? Há a possibilidade, com certeza. Mas tem como provar com 100%, comprovar com 100% de exatidão? Aí os próprios eruditos, os próprios estudiosos dizem que não. Continuando. Eu não sei o nome próprio, não posso orar, não posso me relacionar com o Eterno porque eu não sei o nome dele, estou perdido. Como muitos dizem aí, né? Muitos dizem, apresenta versos fora do contexto aí dizendo, olha aqui, ó, tem que conhecer o nome do Eterno, ó, o seu nome estarão sobre os seus servos. Olha aqui, olha aqui, ó, os meus servos conhecerão o meu nome. Aí pega esses versos aí. É assim? Será que é assim mesmo? Vamos lá. Êxodo 3, verso 6. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto porque temeu olhar para Deus. O nosso Pai Celestial, quando se revelou a Moisés ali, ele não se apresentou pelo nome dele, falando, olha Moisés, eu sou Yahvé, teu Deus, Deus do teu pai. Não, ele só falou assim, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele usou outro nome para se apresentar ali para Moisés. Vale falar que quando se fala nome, se você pegar no seu dicionário aí a palavra nome é tudo aquilo que se designa um ser. Isto é, nome, eu tenho um nome próprio, mas eu tenho um nome apelido, eu tenho um nome como título, eu tenho um nome como expressões. Houve um tempo que havia um jogador aqui no Brasil que o nome dele era não estou falando nome próprio, mas as pessoas o chamavam de o filho do vento, porque ele corria muito. Isso aí é um nome, certo? Chamava esse rapaz por esse nome aí, o filho do vento. Era um nome. Vamos falar, mas não é um nome próprio. Nome tem outros sentidos. Apelido é um nome também, certo? Sobrenome também pode ser um nome, porque designa uma pessoa. Interessante você já percebeu que os argentinos, todos eles são chamados pelo sobrenome? Diego Armando Maradona. Qual é o nome que chama o jogador? Maradona. Lionel Messi. Qual é o nome que chama o jogador? Messi. Di Maria. O nome dele parece que é Ángel Di Maria. Por aí vai. Interessante. Certo? O Pai tem outros nomes, prezados. Não é só o nome próprio. Você não vai ficar sem se relacionar com Deus, sem ter um contato com Deus, por não saber o nome próprio do Pai. Certo? Olha lá. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, olha aqui, prezado. Pelo meu nome aí, no original aí, onde na sua Bíblia está Senhor aí está o nome do Pai. Pelo meu nome, aqui. YHVH, aqui ó, no lugar do Senhor, eu não fui
não lhes fui perfeitamente conhecido. O Pai se revelou a Abraão, Isaac e Jacó como Deus Todo-Poderoso. E é verdade mesmo, quando você vê, por exemplo, como que Deus se revelou a Isaac, ele chegou e falou, eu sou Deus do teu pai, Abraão. Como Deus se revelou a Jacó, ele falou, eu sou Deus do teu pai, Isaac e Abraão, tal, certo? Mas o nome dele mesmo ele não falou, certo? Não falou, pelo menos nesse contexto aqui que a Bíblia está mencionando. Outros nomes de Deus que a gente pode invocar ali, né, do Pai, nosso Pai Celestial. Outros nomes que se referem a Ele. Deus Todo-Poderoso, Deus que vê, Altíssimo, essa palavra usa muito, né, para se referir ao nosso Pai. Majestade, o Novo Testamento usa também algumas vezes majestade. Eterno, os judeus gostam muito de usar esse nome eterno. Eu acho bonito esse nome eterno aí, porque como o nome de Deus, como acredita-se que o nome de Deus tem a ver com a existência eterna do nome dele, então a palavra eterna é um nome forte assim, ok? Que dá aí para designar muito bem o nosso Criador. Adonai, Hashem, como Jesus se dirigia à divindade, como Jesus se dirigia à divindade, como pai, né? Aí você olha as orações que Jesus fez aí nas escrituras, você vai ver, certo? Segue o exemplo de Jesus, prezado. Sai desse, cuidado com esses grupos aí. Não esqueça que Jesus é a expressão máxima da divindade, certo? Os ensinamentos de Jesus é a mesma coisa que o ensinamento do Pai. Para concluir, como Altíssimo, como Deus Todo-Poderoso, ou como Majestade, como Pai, como Adonai, como Deus de Israel, como Eterno, ou como Hashem, como Deus dos judeus. E o mais importante é que se invoque o nome do Pai. Como eu disse no estudo, invocar o nome do Pai, no sentido figurado aí, é invocar a pessoa do Pai. Entendeu? Invocar o nome do Pai é invocar a pessoa do Pai. Isso quer dizer o quê? Que se você dobrar o seu joelho aí e disser Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, ou Altíssimo, Deus, se você usar algum desses termos aí, você estará invocando o nome do Pai. Porque você tem que entender o sentido da expressão. Não precisa necessariamente você falar o nome próprio de Deus para invocá-lo, tá? E fica aqui a dica: invocar o nome de Deus. Você não quer, nesse momento, invocar o nome de Deus onde quer que você esteja? Creio que sim, não é verdade? Então, que Deus abençoe. Até o próximo estudo. Fique na santa paz gloriosa do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima.